Olha, eu vou começar esse vídeo com uma frase que pode incomodar você. Se você chegou até aqui, neste momento da sua vida, sentindo que está presa, que as coisas não fluem, que você se esforça, mas não vê resultado, é muito provável que você esteja carregando três coisas na sua mochila emocional que estão literalmente sabotando cada passo que você tenta dar. E o pior, você pode nem estar percebendo que elas estão ali. Então, se você quer que 2026 seja diferente, se você quer realmente avançar na sua vida pessoal, profissional, afetiva, emocional, você vai precisar ter a coragem de olhar para dentro e eliminar essas três coisas que eu vou te mostrar agora. Não é fácil, não é confortável, mas é necessário. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te explicar exatamente como fazer isso de um jeito prático, clínico e real. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos eu atendo pessoas no consultório. Gente de todos os perfis, todas as idades, todas as histórias. E sabe o que eu percebi ao longo desses anos? Que a maioria das pessoas que sofre, que não consegue avançar, que vive repetindo os mesmos erros, carrega consigo três pesos invisíveis que funcionam como âncoras emocionais. E essas âncoras não deixam você sair do lugar. Você pode fazer terapia, pode ler livros de autoajuda, pode rezar, pode meditar, pode frequentar igrejas, grupos, retiros espirituais, mas se você não soltar essas três coisas, você vai continuar no mesmo lugar. Pode mudar o cenário, pode mudar as pessoas ao redor, mas o padrão vai se repetir, porque o problema não está lá fora, está aqui dentro. E hoje eu vou falar sobre isso com toda a clareza que esse assunto merece. Antes de eu entrar no que são essas três coisas, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Pergunta para você: quantas vezes nesse último ano você se pegou dizendo eu não aguento mais viver assim? Quantas vezes você sentiu que estava no limite, mas não fez nada de concreto para mudar? Quantas vezes você prometeu para si mesma que ia mudar, mas na primeira dificuldade voltou para o piloto automático? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, esse vídeo é para você. E eu peço, fica comigo até o final, porque o que eu vou te dizer aqui pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Agora, antes de continuar, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas três coisas que eu vou falar você acha que está carregando. Porque isso aqui não é só um vídeo, é uma conversa honesta entre eu e você. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida em 2026, se você quer avançar de verdade, é a necessidade de controlar o incontrolável. E olha, isso aqui é um dos maiores drenos de energia emocional que existe. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Mulheres exaustas, ansiosas, frustradas, porque gastam toda a sua energia tentando controlar coisas que não estão no raio de ação delas. Tentam controlar o comportamento do marido, do filho adulto, da mãe, da irmã, do chefe, da vizinha. Tentam controlar o futuro, o passado, a opinião dos outros, o clima, o trânsito, a economia, a política. E sabe o que acontece? Elas se esgotam, porque você não pode controlar o que não está nas suas mãos. E quanto mais você tenta, mais você sofre. Deixa eu te dar um exemplo real do consultório. Vera, 59 anos, casada há 35, veio me procurar porque estava tendo crises de ansiedade, insônia, dores no corpo. Na primeira consulta, ela me disse: Doutora, eu não aguento mais. Eu faço tudo certo, eu cuido da casa, do marido, dos filhos, mas nada funciona como eu quero. Aí eu perguntei: Vera, o que é como você quer? E ela começou a listar: eu quero que meu marido seja mais presente, que meu filho pare de gastar dinheiro com bobagem, que minha filha case logo, que minha mãe pare de criticar, que minha vizinha não fale da minha vida. Eu olhei para ela e disse: Vera, você está tentando ser Deus e você não é. Ninguém é. Ela ficou em silêncio. E eu continuei. Você pode sugerir, você pode conversar, você pode colocar limites, mas você não pode controlar o comportamento dos outros. E enquanto você tentar, você vai sofrer.
Olha, a neurociência explica isso de um jeito muito claro. O nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada amígdala, que é responsável pelas nossas respostas de medo, ansiedade e estresse. Quando você tenta controlar o incontrolável, você ativa essa amígdala o tempo todo. O seu sistema nervoso entra em estado de alerta constante. É como se você estivesse fugindo de um leão o dia inteiro. E o que que acontece? O seu corpo não aguenta. Você desenvolve sintomas físicos, dor de cabeça, gastrite, pressão alta, insônia, tensão muscular e emocionalmente você fica irritada, ansiosa, frustrada, esgotada, porque você está lutando contra a realidade. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes, essa necessidade de controle vem de um lugar de dor, vem de uma infância onde você não tinha controle de nada, vem de traumas, de situações onde você se sentiu impotente. E aí, no inconsciente, você desenvolve esse mecanismo de defesa. Se eu controlar tudo, nada de ruim vai acontecer. Mas não funciona assim. A vida é imprevisível e você precisa fazer as pazes com isso. Reflete agora: quantas horas do seu dia você gasta tentando controlar coisas que não dependem de você? Quantas brigas você já teve porque as coisas não saíram do jeito que você queria? Quantas noites você já perdeu de sono, imaginando cenários catastróficos e tentando criar estratégias para evitá-los? Seja honesta com você mesma, porque esse é o primeiro passo. Então, o que você faz? Você precisa aprender a diferenciar o que está no seu controle e o que não está. E isso não é teoria, é prática. Todo dia, o que está no seu controle, as suas escolhas, as suas reações, as suas atitudes, as suas palavras, os seus limites. O que não está? O comportamento dos outros, o passado, o futuro distante, a opinião alheia, os imprevistos da vida. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você começa a direcionar a sua energia para o que realmente importa. E aí sim você avança. Não confunda cuidado com controle. Você pode cuidar das pessoas que você ama sem tentar controlar cada passo delas. Você pode estar presente sem ser invasiva. Você pode amar sem sufocar. E isso é liberdade para você e para quem está ao seu redor. Agora, a segunda coisa que você precisa eliminar da sua vida em 2026 é a vitimização crônica. E olha, esse aqui é um assunto delicado, porque ninguém gosta de ouvir que está se colocando no lugar de vítima. Mas eu vou falar porque eu te respeito. E respeitar alguém é dizer a verdade, mesmo que doa. Tem uma diferença enorme entre ser vítima de uma situação e viver no papel de vítima. Todos nós já fomos vítimas em algum momento da vida. De uma injustiça, de um abuso, de uma traição, de uma perda, de uma decepção. Isso é real, isso é legítimo e merece ser acolhido, validado, tratado. Mas tem gente que, mesmo depois de anos, continua se identificando exclusivamente com a dor, continua contando a mesma história, usando a mesma narrativa, alimentando a mesma ferida. E sabe o que acontece? Essa pessoa para de ser a protagonista da própria vida e vira refém do passado. Deixa eu te dar outro exemplo. Cláudia, 42 anos, divorciada há 8, veio ao consultório pela terceira vez em 5 anos. Mesma queixa. Doutora, eu não consigo confiar em ninguém mais. Eu fui traída, fui humilhada, perdi tudo. Minha vida acabou. Eu olhei para ela e perguntei: Cláudia, isso aconteceu há 8 anos. O que você fez nesses 8 anos para se reconstruir? Ela ficou em silêncio. Depois disse: Eu não sei, eu ainda dói muito. E eu respondi: Eu sei que dói, mas você tem se permitido sentir essa dor e transformá-la em algo ou você tem se alimentado dela? Ela começou a chorar e ali começou o trabalho de verdade. Olha, vitimização crônica é quando você usa a sua dor como identidade. É quando você se apresenta para o mundo através da sua ferida. É quando cada conversa, cada situação, cada desafio é visto através da lente do que você sofreu. E sabe o que isso gera?
estagnação. Porque se você é a vítima, você não é responsável. Se você é a vítima, você não precisa mudar. Se você é a vítima, a culpa é sempre do outro. E assim você fica presa. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você ainda. Você não é culpada por tudo que aconteceu com você. Muitas vezes você foi vítima, sim, de situações terríveis, injustas, dolorosas, mas você é responsável pelo que você faz com essa dor daqui para frente. Você é responsável pela sua cura, você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável por não permitir que o passado defina o seu futuro. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões neurais, nos mostra que é possível reprogramar padrões. Mas para isso você precisa estar disposta a sair da zona de conforto da vitimização. Porque sim, tem um conforto nisso. Tem uma segurança em não ter que assumir responsabilidade. Tem uma atenção que você recebe quando conta a sua história de sofrimento. Mas esse conforto te mantém presa. E se você quer avançar, você precisa abrir mão disso. Pergunta para você: com que frequência você conta histórias do seu passado para justificar o seu presente? Quantas vezes você usa frases como eu sou assim porque sofri, eu não confio porque fui traída, eu não consigo porque me machucaram? Quantas vezes você espera que os outros tenham pena de você? Seja honesta, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. Sair da vitimização não significa negar a dor. Significa processá-la, honrá-la, aprender com ela e seguir em frente. Significa dizer: sim, isso aconteceu comigo. Sim, foi terrível. Mas eu não sou só isso. Eu sou também a minha resiliência, a minha força, a minha capacidade de recomeçar. E quando você muda essa narrativa interna, você muda a sua vida. Tem uma frase que eu sempre digo no consultório: você não é culpada por tudo, mas é responsável pelo que faz com a sua dor daqui para frente. E isso não é frieza, é amor próprio, é maturidade emocional, é decisão de viver, não de sobreviver. Agora, a terceira coisa que você precisa eliminar da sua vida em 2026, e essa aqui é a mais difícil de encarar, é a lealdade invisível a padrões familiares disfuncionais. E olha, quando eu falo isso no consultório, muita gente não entende de primeira, mas eu vou te explicar. Lealdade invisível é um conceito da terapia sistêmica familiar que fala sobre como nós, muitas vezes de forma inconsciente, repetimos padrões familiares por uma sensação de lealdade, de pertencimento, de não trair as nossas raízes. Mesmo que esses padrões sejam tóxicos, mesmo que eles nos façam sofrer, nós continuamos reproduzindo porque, no fundo, achamos que, se mudarmos, vamos estar traindo a nossa família, a nossa história, a nossa origem. Deixa eu te dar um exemplo. Mariana, 37 anos, terceiro relacionamento abusivo. Na terapia, quando começamos a investigar a história familiar dela, descobrimos que a avó dela foi casada com um homem agressivo, a mãe dela também, e ela estava repetindo o mesmo padrão. Quando eu perguntei: Mariana, você já parou para pensar que você pode estar repetindo isso por lealdade inconsciente? Ela me olhou confusa. Aí eu expliquei: no fundo, você pode estar achando que, se você tiver um relacionamento saudável, você vai estar traindo a dor da sua mãe e da sua avó, como se ter felicidade fosse uma traição. Isso pode parecer absurdo, mas é mais comum do que você imagina. Tem mulher que não prospera financeiramente porque na família dela ninguém prosperou e ela acha inconscientemente que, se ela prosperar, vai estar se colocando acima dos outros. Tem gente que não cuida da própria saúde porque na família dela todo mundo adoeceu e ela acha que saúde não é para ela. Tem quem não seja feliz no casamento porque no sistema familiar dela ninguém foi. E assim a gente perpetua sofrimento de geração em geração. E sabe o que é mais cruel? Você sofre achando que está honrando. Você se sacrifica achando que está sendo fiel. Você se anula achando que está sendo boa. Mas não está. Você está se traindo. Porque você nasceu para ser livre, não para carregar o peso de gerações. Olha, do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro aprende por repetição. Você foi criada num ambiente onde havia gritos,
Seu cérebro aprendeu que relacionamento é grito. Você foi criada vendo sua mãe se anular? Seu cérebro aprendeu que amor é se anular. Você foi criada numa família onde não se falava de sentimentos? Seu cérebro aprendeu que sentimento é sinal de fraqueza. E você carrega isso. Você repete isso, até que você decida conscientemente quebrar esse ciclo. E quebrar o ciclo não é fácil, porque vem culpa, vem medo, vem a sensação de que você está sendo egoísta, ingrata, desleal. Mas eu vou te dizer uma coisa: ser leal à sua saúde mental, ao seu bem-estar, à sua felicidade, não é traição, é sobrevivência, é amor próprio, é responsabilidade. Reflete agora, quais padrões da sua família você está repetindo sem nem perceber? Como sua mãe lidava com frustração, como seu pai lidava com raiva. Como era falado sobre dinheiro, sobre amor, sobre sucesso na sua casa e como isso está aparecendo na sua vida hoje. Seja honesta com você mesma, porque esse é o trabalho mais profundo que você vai fazer. Eu atendi uma paciente, Regina, 54 anos, que nunca conseguiu sair da casa da mãe. Financeiramente ela podia, emocionalmente ela não. E quando a gente começou a investigar, descobrimos que ela tinha uma lealdade invisível à solidão da mãe. A mãe dela tinha sido abandonada pelo pai de Regina, ainda na gravidez, e criou a filha sozinha, sempre dizendo: "Você é tudo que eu tenho." E Regina cresceu com a missão inconsciente de nunca abandonar a mãe, mesmo que isso significasse abrir mão da própria vida, mesmo que isso significasse não casar, não ter filhos, não viver plenamente. Quando ela percebeu isso, quando ela nomeou essa lealdade, ela chorou por uma hora inteira. E depois disse: "Doutora, eu tenho 54 anos e eu nunca vivi a minha vida. Eu sempre vivi a vida da minha mãe." E ali começou a libertação. Então, olha, eliminar essa lealdade invisível não é sobre deixar de amar sua família, é sobre se permitir ser diferente, é sobre honrar sua história sem se prender a ela, é sobre agradecer de onde você veio, mas escolher para onde você vai. E tem uma coisa que eu preciso te dizer: quando você começa a quebrar esses padrões, quando você começa a agir diferente, a sua família pode não gostar. Pode ter resistência, pode ter crítica, pode ter afastamento, porque você está mexendo num sistema que estava equilibrado, mesmo que de forma disfuncional, e isso incomoda. Mas você não pode viver para agradar os outros. Você não pode sacrificar a sua vida para manter a paz, porque essa paz é falsa e o preço é você. Se você continuar vivendo no automático, repetindo padrões que não são seus, carregando pesos que não são seus, você vai sofrer mais do que precisa. Você vai chegar aos 60, aos 70 anos e olhar para trás e dizer: "Eu não vivi a minha vida. Eu vivi a vida que esperavam que eu vivesse." E aí vai ser tarde demais. Então o momento é agora. Não existe mudança emocional sem desconforto. Não existe crescimento sem sair da zona de conforto. Não existe liberdade sem responsabilidade. E se você quer que 2026 seja diferente, você precisa estar disposta a fazer diferente. Vamos recapitular as 3 coisas que você precisa eliminar da sua vida: a necessidade de controlar o incontrolável, a vitimização crônica e a lealdade invisível a padrões familiares disfuncionais. Essas 3 coisas são âncoras emocionais que te mantêm presa. E se você não soltar, você vai continuar no mesmo lugar. Pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas o padrão vai se repetir. Agora, como fazer isso na prática? Porque uma coisa é entender, outra coisa é aplicar. E eu vou te dar algumas orientações práticas que você pode começar a implementar hoje mesmo. Primeiro, comece a fazer o exercício do controle. Pegue um papel e divida em 2 colunas. De um lado, escreve o que está no meu controle e do outro, o que não está no meu controle. E seja honesta, brutal honesta.
No que está no seu controle, coloca coisas como as minhas escolhas, as minhas reações, os meus limites, como eu cuido de mim, como eu gasto meu tempo, com quem eu convivo. No que não está, coloca o comportamento dos outros, o passado, o futuro distante, a opinião alheia, o tempo, os imprevistos. E toda vez que você sentir que está tentando controlar algo, olha para essa lista e pergunta: isso está no meu controle? Se não está, solta. Segundo, comece a observar a sua narrativa interna. Como você conta a sua história? Qual é o papel que você se dá? Você é a vítima eterna ou você é a sobrevivente? Você é a coitada ou você é a guerreira? Você é a que sofreu ou você é a que se reconstruiu? Presta atenção nas palavras que você usa para se descrever, porque palavras criam realidades. E se você continuar se contando como vítima, você vai continuar atraindo situações que confirmam essa narrativa. E olha, mudar a narrativa não é negar o sofrimento, é ressignificar ló. É dizer: sim, eu sofri, mas eu também cresci. Sim, eu fui traída, mas eu também aprendi a me valorizar. Sim, eu perdi, mas eu também ganhei em sabedoria. Entende a diferença? Uma te mantém presa, a outra te liberta. Terceiro, faça uma investigação profunda dos padrões familiares. E isso pode ser doloroso, pode trazer culpa, pode trazer raiva, pode trazer tristeza, mas é necessário. Senta com papel e caneta e escreve: como era o relacionamento dos meus pais? Como eles lidavam com conflito? Como eles expressavam afeto? Como era falado sobre dinheiro na minha casa, sobre sucesso? Sobre corpo? Sobre emoções? E depois pergunta: o que disso eu estou repetindo? O que disso eu quero mudar? E quando você identificar os padrões, você precisa tomar uma decisão consciente de fazer diferente. Não adianta só reconhecer e continuar fazendo igual. Você precisa agir diferente. Se na sua família ninguém colocava limites, você precisa aprender a colocar. Se na sua família ninguém expressava sentimento, você precisa aprender a expressar. Se na sua família havia violência, você precisa romper com isso de forma radical. Porque o ciclo só quebra quando você decide quebrá-lo. E eu sei que isso tudo pode parecer pesado, pode parecer que é muita coisa, mas olha, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você começa aos poucos, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma reação de cada vez. O importante é começar. E outra coisa, você não precisa fazer isso sozinha. Procura ajuda, faz terapia, conversa com pessoas que já passaram por isso, lê sobre o assunto. Busca conhecimento, porque conhecimento é poder. E quanto mais você entende sobre como você funciona, mais você consegue mudar. Eu sempre digo no consultório: autoconhecimento sem ação é só entretenimento. Você pode saber tudo sobre você, mas se você não faz nada com esse conhecimento, não adianta nada. Então não basta assistir esse vídeo e pensar: ah, que interessante. Você precisa aplicar, você precisa agir, você precisa decidir que a sua vida vai ser diferente e fazer diferente. E olha, eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que está pensando: mas Ana Beatriz, eu já tentei mudar tantas vezes e não consegui, eu não acredito mais que é possível. E eu entendo. Eu entendo a frustração, eu entendo o cansaço, eu entendo a desesperança, mas eu vou te dizer uma coisa: você tentou mudar, mas você estava tentando mudar de fora para dentro. Você estava tentando mudar comportamentos sem mudar as crenças que sustentam esses comportamentos. Você estava tentando mudar resultados sem mudar a raiz. O que eu estou te propondo aqui é diferente. Eu estou te propondo ir na raiz. Eu estou te propondo olhar para essas três coisas que te prendem e arrancá-las pela raiz. E quando você faz isso, quando você realmente faz esse trabalho interno, a mudança é profunda, é definitiva, é transformadora. Deixa eu te dar mais um exemplo. Eu atendi uma paciente, Sandra, 48 anos, que veio ao consultório dizendo que estava cansada de sofrer.
Ela tinha tentado inúmeras terapias, tinha lido dezenas de livros, tinha feito cursos, workshops, retiros e nada funcionava. Na primeira consulta eu perguntei: Sandra, você quer realmente mudar ou você quer continuar sofrendo de um jeito mais bonito? Ela ficou chocada. Disse que ninguém nunca tinha perguntado isso para ela. E eu continuei, porque tem gente que quer mudar, mas não quer pagar o preço da mudança. Quer mudar, mas não quer sair da zona de conforto. Quer mudar, mas não quer abrir mão do papel de vítima. Quer mudar, mas não quer romper com padrões familiares. E aí não muda, continua sofrendo, só que de um jeito mais sofisticado. Sandra ficou em silêncio por uns 5 minutos. E depois disse: Doutora, eu acho que eu nunca quis realmente mudar. Eu queria que a vida mudasse, mas eu não queria mudar. E ali começou o trabalho de verdade, porque ela foi honesta. Ela reconheceu. E quando você reconhece, você pode escolher. E ela escolheu mudar de verdade. E hoje, 3 anos depois, a vida dela é completamente diferente, porque ela fez diferente. Então pergunta para você: você quer realmente mudar? Ou você quer continuar sofrendo de um jeito mais bonito? Porque se você quer realmente mudar, você vai precisar ter coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de reconhecer os seus padrões, coragem de romper com o que é familiar, mesmo que seja doloroso, coragem de se responsabilizar pela sua vida. E isso não é fácil, mas é possível. E tem uma coisa que eu preciso reforçar aqui. Mudar não significa que você vai ser perfeita. Mudar não significa que você nunca mais vai ter recaídas, nunca mais vai errar, nunca mais vai ter dificuldades. Mudar significa que você vai ter consciência, que quando você perceber que está caindo nos velhos padrões, você vai conseguir se observar e escolher diferente. Que quando você sentir que está tentando controlar o incontrolável, você vai conseguir parar e soltar. Que quando você perceber que está se vitimizando, você vai conseguir mudar a narrativa. Que quando você reconhecer uma lealdade invisível, você vai conseguir se libertar dela. Maturidade emocional não é nunca cair. É saber levantar cada vez mais rápido. É ter ferramentas para lidar com os desafios. É ter consciência dos seus processos internos. E isso é um trabalho de vida inteira. Mas cada dia que você escolhe fazer diferente, você está construindo uma vida diferente. Agora eu quero falar sobre uma coisa que muita gente não fala, mas que é fundamental: espiritualidade. E olha, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando necessariamente de religião. Eu estou falando de conexão com algo maior do que você, de propósito, de sentido, de fé. Porque às vezes você faz todo o trabalho terapêutico, você identifica os padrões, você entende de onde vem, mas ainda falta algo, falta uma conexão com algo que te sustente nos momentos difíceis. Falta uma confiança de que você não está sozinha nessa jornada. Falta uma entrega. E eu vejo muita gente sofrendo porque quer controlar até Deus. Quer controlar o tempo das coisas, quer controlar como as coisas vão acontecer, quer controlar o resultado, e aí fica naquela angústia permanente. Porque controle e fé não coexistem. Se você tem fé, você confia. Se você confia, você entrega. Se você entrega, você abre mão do controle. E isso não significa passividade, não significa que você não vai fazer a sua parte, significa que você vai fazer tudo o que está ao seu alcance e depois vai confiar que o resto vai se ajustar, que o universo, Deus, a vida, como você quiser chamar, vai conspirar a seu favor. Mas para isso você precisa soltar, você precisa confiar, você precisa ter fé. Eu atendi uma paciente, Beatriz, 62 anos, que sofria de ansiedade crônica. Ela controlava tudo, planejava tudo, se preocupava com tudo, e mesmo assim as coisas não saíam como ela queria. E ela ficava frustrada, ansiosa, exausta. Até que um dia eu perguntei: Beatriz, você acredita em Deus? Ela disse que sim. Aí eu perguntei: e você confia nele? Ela ficou em silêncio. E depois disse: eu digo que confio, mas no fundo eu acho que eu não confio, porque se eu confiasse de verdade eu não estaria tentando controlar tudo. E foi uma revelação para ela. A partir dali, ela começou um trabalho de desenvolvimento espiritual.
Começou a meditar, a orar, a praticar a entrega. E sabe o que aconteceu? A ansiedade dela diminuiu drasticamente. Não porque os problemas acabaram, mas porque ela mudou a forma de lidar com eles. Ela aprendeu a fazer a parte dela e confiar que o resto ia se ajustar, e ajustou. Então, olha, se você tem uma fé, uma espiritualidade, usa isso a seu favor. Usa isso como ferramenta para soltar o controle, para ressignificar a dor, para encontrar propósito, porque a espiritualidade pode ser um pilar muito forte no processo de mudança. E agora eu quero falar sobre algo muito importante: a importância dos limites. Porque muita gente confunde amor com ausência de limite. Muita gente acha que amar é aceitar tudo, tolerar tudo, aguentar tudo. E não é. Amor saudável tem limite. Amor saudável tem respeito. Amor saudável tem reciprocidade. E se você não coloca limite, você não está amando, você está se anulando. E quando você se anula, você adoece. Você desenvolve ressentimento, frustração, raiva, e aí o relacionamento adoece também. Eu vejo muita mulher no consultório, principalmente mulheres acima dos 30, 40 anos, que passaram a vida inteira cuidando dos outros e esqueceram de cuidar de si. Que colocaram todo mundo na frente, marido, filhos, pais, irmãos, chefe, amigos, e agora estão esgotadas, vazias, perdidas. E quando eu pergunto onde você está nessa equação, elas não sabem responder. Então, olha, colocar limite não é egoísmo, é amor próprio, é autocuidado, é saúde mental. E se as pessoas ao seu redor não respeitam os seus limites, o problema não é você, é a relação. E você precisa avaliar se vale a pena manter uma relação onde você precisa se anular para ser aceita. Reflete agora, quais limites você precisa colocar e não está colocando? Com quem você precisa dizer não e não está dizendo? Onde você está se anulando? Seja honesta com você mesma, porque você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. E se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. E tem uma coisa que eu sempre reforço: limite não se negocia. Limite se coloca e se mantém. E se a outra pessoa não respeita, você se afasta. Porque você não pode ser refém de ninguém. Você não pode viver para agradar os outros. Você precisa viver para você. Agora eu quero falar sobre autossabotagem. Porque muita gente não avança na vida não porque não tem capacidade, não porque não tem oportunidade, mas porque se sabota. E a autossabotagem vem exatamente dessas três coisas que eu falei: da necessidade de controle, da vitimização e da lealdade invisível. Quando você tenta controlar tudo, você se paralisa, porque você não age até ter a garantia de que vai dar certo. E como você nunca tem essa garantia, você nunca age. Quando você vive no papel de vítima, você não se responsabiliza. E se você não se responsabiliza, você não muda. Quando você tem lealdade invisível a padrões disfuncionais, você inconscientemente sabota qualquer tentativa de ser diferente, porque ser diferente é trair. Então a autossabotagem é um sintoma. E para resolver o sintoma, você precisa ir na causa, e a causa são essas três âncoras emocionais. Quando você elimina elas, a autossabotagem perde força, porque você se liberta para agir, para escolher, para ser. Eu atendi um paciente, Roberto, 55 anos, que sabotava todas as oportunidades profissionais que apareciam. Quando a gente investigou, descobrimos que o pai dele tinha sido um homem frustrado profissionalmente, que vivia reclamando que nunca teve oportunidades. E Roberto, inconscientemente, sentia que se ele tivesse sucesso, estaria esfregando na cara do pai o fracasso dele. Então ele sabotava, porque no fundo ele achava que sucesso era deslealdade. Quando ele percebeu isso, quando ele nomeou essa lealdade, ele conseguiu se libertar. E hoje ele tem uma carreira bem-sucedida, porque ele se permitiu ser diferente. Então pergunta para você: de que forma você está se sabotando? Quais oportunidades você está deixando passar por medo, por controle, por lealdade?
Seja honesta, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E agora eu vou te falar sobre uma coisa que pode parecer óbvia, mas que muita gente não faz: agir. Porque não adianta você assistir esse vídeo, concordar com tudo que eu estou falando, se identificar e não fazer nada. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Você precisa escolher, você precisa decidir, você precisa agir. E olha, não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, pode ser pequeno, pode ser um passo de cada vez, mas precisa começar. Então, o que você vai fazer hoje, agora, depois de assistir esse vídeo? Você vai pegar o papel e fazer o exercício do controle? Você vai começar a observar a sua narrativa interna? Você vai investigar os padrões familiares? Você vai colocar um limite que está precisando colocar? Você vai procurar um terapeuta? Você vai conversar com alguém? O que você vai fazer? Porque se você não fizer nada, daqui a 6 meses você vai estar no mesmo lugar. Daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar. E aí você vai olhar para trás e vai dizer: eu sabia o que precisava fazer e não fiz. E isso vai doer mais do que fazer. Então, olha, eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, eu sei que dá preguiça, eu sei que é mais fácil continuar no piloto automático. Mas se você quer que 2026 seja diferente, você precisa fazer diferente, e o momento é agora. Não espera chegar no fundo do poço, não espera adoecer, não espera perder tudo. Começa agora, porque você merece viver, não sobreviver. Você merece ser feliz, não só funcionar. Você merece ser livre, não presa. E olha, eu vou te dizer uma última coisa antes de terminar esse vídeo. Você é mais forte do que você imagina. Você já passou por tanta coisa, já sobreviveu a tanta coisa, já superou tanta coisa e você ainda está aqui. Isso já é uma vitória. Então não subestima a sua capacidade de mudar, não subestima a sua capacidade de se recriar, não subestima a sua capacidade de ser feliz. Você pode, você consegue, mas você precisa escolher, você precisa decidir. Você precisa querer de verdade. E se você quer de verdade, você vai atrás. Você busca ajuda, você estuda, você aplica, você persiste, porque mudança não é evento, é processo. E processo exige tempo, exige esforço, exige dedicação. Mas quando você olhar para trás, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e perceber o quanto você mudou, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, vai valer cada lágrima, cada esforço, cada desconforto, porque você vai estar vivendo a sua vida, não a vida que esperavam que você vivesse, não a vida que você herdou, mas a vida que você escolheu. E isso não tem preço. Então eu vou terminar esse vídeo com um convite. Escolhe você. Escolhe a sua saúde mental. Escolhe a sua paz. Escolhe a sua liberdade. Escolhe eliminar essas 3 coisas da sua vida: a necessidade de controlar o incontrolável, a vitimização crônica e a lealdade invisível a padrões familiares disfuncionais. Escolhe fazer diferente. Escolhe ser diferente. Escolhe viver de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou, se você sentiu que era para você, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas 3 coisas você vai trabalhar primeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, honestos, diretos, profundos, para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. E lembra, você não está sozinha. Muita gente está passando pelo mesmo que você. Muita gente está lutando as mesmas batalhas. E está tudo bem não estar bem. Está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem admitir que você precisa mudar. Porque isso é coragem, isso é maturidade, isso é amor próprio. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.